Fala galerinha cervejeira, estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso programa Sua Beer, programa de conteúdo da cervejaria Erstezone. Me chamo Patrick Mondo e sou sócio e cervejeiro da cervejaria. Nosso tema de hoje a gente vai estar falando sobre o processo de produção de cerveja. Como é que ela pode ser produzida, tanto em casa como numa forma industrial, o processo é o mesmo, a única diferença é a escala. A gente vai começar falando um pouquinho como ela era produzida lá nos primórdios. O primeiro registro do processo produtivo de cerveja foi com instrumentos que se chama Monumento de Blau. Ele foi esculpido numa pedra e lá registra algumas etapas do processo produtivo. E já na Idade Média, ainda essa cerveja é muito diferente da que a gente bebe hoje. Porque não se conhecia levedura, não se tinha tecnologia do controle de temperatura, tanto na brasagem quanto na fermentação, e por muito tempo se utilizou a fermentação espontânea. E a fermentação espontânea resulta numa fermentação mais ácida, trazendo uma cerveja bastante ácida. E para se alcançar determinados sabores e com a evolução dos processos de produção de cerveja naquela época, se desenvolveu muitas técnicas de decocção. Essas técnicas consistem de, basicamente, pegar um pedaço do mosto, ferver esse pedaço de mosto e misturar com o mosto já mais frio, e com isso vai se alcançar determinadas temperaturas, e conforme a quantidade que tu ferve, a quantidade de frio, tu ia alcançando determinadas rampas de temperaturas no processo de produção de cerveja. Então isso foi algumas das evoluções que tinham naquela época. E a cerveja começou só a ficar mais parecida com o que a gente bebe hoje, somente ali no século XVI, quando os alemães começaram a isolar a levedura de lager, quando eles descobrem que armazenar a cerveja dentro das cavernas dos Alpes alemães, eles conseguiram ter um controle melhor do processo fermentativo, porque era mais frio, mais estável a temperatura, e acabaram com isso isolando um pouco a levedura de lager. E também avança bastante o processo produtivo com o desenvolvimento do termômetro por Fahrenheit lá no século XVIII só, e com isso eles conseguem ter um controle um pouco melhor da temperatura, tanto no processo de brasagem quanto também no processo fermentativo. Outra coisa que impactou bastante o processo de produção foi a correlação do processo fermentativo com o micro-organismo levedura. Quando o Pasteur, lá no século XIX, consegue provar a correlação entre a levedura e o processo fermentativo. Até então, acreditava-se somente que o processo fermentativo era algo divino, era algo dos deuses. Porém, com o estudo de Pasteur, fica provado que o processo fermentativo é resultado da atuação da levedura no mosto cervejeiro. Mas para a gente entender o processo atual de cerveja, é legal a gente conhecer um conceito de processo. O que é um processo produtivo? O processo produtivo, basicamente, são três macros. O macro das entradas desse processo produtivo. Então, eu tenho o processo produtivo no centro e eu tenho as saídas desse processo produtivo. Nas entradas, eu vou ter os insumos, eu vou ter os requisitos do produto, eu vou ter as receitas, eu vou ter tudo que vai ser utilizado e modificado no meu processo para, no resultado, eu ter as saídas, que é o produto final, as variáveis de verificação, que são as variáveis de controle do produto, né, o teor alcoólico da cerveja, a gravidade do mosto e por aí vai. E o processo em si, então, é onde ocorre a transformação da matéria-prima. Então, o conceito de processo é basicamente esse. A gente vai ver agora uma visão geral de todo o processo. A primeira etapa do processo de produção de cerveja é a moagem do malte. Depois, a gente já tem a etapa de brasagem, que vai ter basicamente 5 subetapas, que é a mostura, depois a gente vai estar falando de clarificação, fervura, whirlpool e resfriamento. E só então, depois do resfriamento, eu vou trasfegar ele para o meu tanque fermentador, o meu balde fermentador. E depois de a cerveja fermentada,
a gente vai para o invase. Um resumo bem resumido de todo o processo, todas as etapas. E agora a gente vai ver um pouquinho de detalhe de cada etapa. Vamos ver um pouquinho mais de detalhe na moagem. O que a moagem precisa ter? A gente precisa romper o grão, basicamente, e não destruir a casca, porque a casca é muito importante no processo de clarificação e filtração da cerveja. Então eu preciso romper o grão para expor o amido e deixar a casca intacta. A moagem ideal, um teste rápido, principalmente para o caseiro que está fazendo em casa, é eu pesar 200 gramas de malte, moer esse grão e colocar numa bureta, por exemplo, e ele tem que ficar com um volume basicamente de 250 ml, 250 a 270 ml. Essa é uma moagem ideal. Eu não destruí tanto o grão, eu não quebrei tanta casca, mas expus o amido de forma adequada para conversão na mostura. E a gente pode ter vários tipos de moedor. Um moedor mais industrial, vou estar falando até moedores de 6 rolos, onde vai ter aberturas diferentes em cada conjunto de rolos. Vou ter 3 conjuntos de 2 rolos. E dependendo da granulometria que vai quebrando o grão, ele vai separando e eu vou conseguir no final ter uma granulometria muito, muito uniforme. E isso favorece muito o processo de conversão do amido. Mas em casa, eu posso ter moedores de 2 rolos, acionados até por furadeira, muito caseiro usa assim. E também o famoso moinho buzo, que é aquele moedor de disco que muito caseiro, quando começa a produzir, usa ele. Quando a gente fazia a nossa cerveja em casa, a gente usou muito esse moedor. E ele é muito prático, muito fácil de usar, relativamente barato. E alcança uma moagem até que satisfatória. Não é o melhor moedor, o melhor é o de rolos, mas esse alcança uma moagem até satisfatória. Na etapa de brasagem, são o malte moído, a água e os sais corrigida, a água corrigida, o lúpulo, sistemas de refrigeração, sistemas de aquecimento, eu preciso aquecer essa tina. Então, lá na brasagem, eu vou ter todas essas entradas no processo. E quais são as variáveis de controle da etapa de brasagem? Eu preciso controlar as temperaturas, quantidade de água, é muito importante a gente falar, quantidade de malte, é muito importante a gente falar, densidade do mosto, é uma propriedade que a gente controla durante o processo de mosturação, quantidade de lúpulo, quantidade de sais, pH do mosto, pH da água, é muito importante a gente estar controlando o pH do processo de mostura, tempo de cada etapa, o tempo que fica em cada etapa é muito importante, e as saídas da brasagem o mosto cervejeiro, mosto lupulado, já com a densidade específica e resfriado já na temperatura de fermentação. Já na mostura, quando eu misturo então esse grão moído com a água cervejeira a determinadas temperaturas, eu vou começar a fazer a conversão do amido em açúcar. E é muito importante ter essa relação de quantidade de água e quantidade de malte. Normalmente a gente está falando nessa etapa uma relação de 2,5 a 3 de água para o malte. Então nessa etapa é onde eu tenho atividade enzimática. A atividade enzimática, a enzima, que é formada lá no processo de malteação, ela tem uma temperatura adequada e um pH adequado para ter uma atividade ótima. Isso vai acontecer dependendo de cada enzima. Por exemplo, então, dependendo da cerveja que eu estiver fazendo, eu vou fazer uma rampa de protease, ali mais ou menos a 50 graus. A protease é a enzima que vai quebrar proteínas maiores de alta peso molecular em proteínas menores de médio peso molecular, que são muito importantes para a manutenção da espuma na cerveja, para fazer aquele colarinho bem bonito, bem charmoso. Mas não é todo grão que tu precisa fazer a protease, porque os grãos que a gente tem hoje, os maltes que a gente tem hoje, já são bem modificados e já tem bastante proteínas de médio peso molecular. Somente quando está usando uma quantidade de grãos não maltados, alta, quantidade de grãos que tem quantidade de proteínas altas, por exemplo, trigo, aveia, é interessante talvez fazer uma protease.
mas depende da quantidade. Posso ter uma rampa de beta-glucano um pouquinho antes de 45 graus. Eu posso ter a rampa beta-formilase já lá 62, 63 graus. Depois a 72 eu posso ter a rampa de alfa-formilase. Então essas rampas, dependendo da cerveja que eu estiver fazendo, eu sou obrigado a passar um pouco mais de tempo nela para alcançar determinadas propriedades na cerveja. Então as rampas de temperatura precisam ser muito bem controladas. E o pH ideal para essas enzimas trabalhar é basicamente de 5.2 a 5.6. Então, se tu tem uma água que é muito alcalina, que ela tem uma certa resistência de alteração do pH, é importante fazer a correção desse pH da água para quando eu adicionar um malte, o próprio malte também faz uma certa acidificação do mosto ali, mas algumas vezes ele não é suficiente para trazer o pH ótimo de atividade enzimática. Então é preciso fazer a correção desse pH. Então por isso que é importante conhecer um pouco a tua água, saber o quanto que está sendo alcançado o pH do mosto. Já na etapa de clarificação e lavagem, que é posterior à mostura, terminei a mostura, fiz toda a conversão do amido, fiz o testezinho de iodo lá para ver se o amido foi todo convertido. Eu vou então para a etapa de clarificação. Essa etapa é também chamada de recirculação, porque basicamente eu pego o mosto e recirculo ele, tiro da cama de grãos, trabalha como um filtro, essa camada de grão vai trabalhar como um filtro, e pego esse mosto de baixo e levo para cima novamente. Então vai ficar recirculando, e essa recirculação vai clarificar o mosto, porque as partículas sólidas que estão dissolvidas nesse mosto vão ficar retidas nessa cama de grãos. E o mosto vai ficar bastante límpido. Quem faz em casa, alguns minutinhos ali já é bastante suficiente, 5, 10 minutinhos, clarificando. Quem faz com a canequinha, é possível fazer com a canequinha, inclusive, pega na torneirinha da panela, coloca a canequinha para cima da cama de grãos, umas 30 canequinhas já é o suficiente também, para clarificar esse mosto, ter uma clarificação razoável. E aí, mosto clarificado, então eu dreno esse mosto ou tiro esse bagaço de grão da minha tina. Em indústria é muito mais prático, então eu drenar, eu tenho um fundo falso, eu dreno esse mosto e carrego ele para outra tina. Em casa, algumas técnicas usam fundo falso em casa, algumas técnicas usam o biabe. Basta então erguer o saco de biabe ali, que eu vou estar extraindo o bagaço de grão e deixar escorrer todo o mosto cervejeiro. Então essa é a etapa de clarificação. E aí eu pego essa cama de grãos, que ainda está carregada de açúcar, e faço uma lavagem desses grãos para ter um melhor rendimento do processo produtivo. Então eu vou carregar um pouquinho desses açúcares que ficaram presos ali nessa cama de grãos e vou carregar para o meu mosto para a próxima etapa. A próxima etapa é a fervura. É nessa fervura que a gente faz a adição dos lúpulos e vai haver a conversão do alfa-ácido em isoalfa-ácido, como a gente viu lá no nosso vídeo de insumos. O iso-alfa-ácido que é o responsável pelo amargor. É nessa etapa então que eu faço a adição. Então, dependendo do tempo de fervura desse lúpulo e da quantidade de lúpulo que eu coloquei, e do tipo de lúpulo que eu coloquei também, eu vou ter mais amargor ou menos amargor na cerveja. E diversas reações acontecem nessa fervura. Vão acontecer muitas reações de Maillard, que vai trazer muito sabor para a cerveja. Também coagulação da proteína vai acontecer nessa etapa de fervura. E vai acontecer evaporação de vários off-flavors, por exemplo, de vegetal cozido, que é o dimetilsulfeto, de milho cozido, é eliminado nessa etapa de fervura. E aí eu fico basicamente 1 hora fervendo ali, ou 1h30, depende da receita, depende da cerveja que tu quer produzir, certo? Feita a fervura, converti todo o alfa-ácido em isoalfa-ácido que eu precisava, adicionei os lúpulos de aroma que era necessário na receita, eu faço o whirlpool.
O Whirlpool serve basicamente para condensar, concentrar todo esse bagaço de lúpulo e proteína coagulada que aconteceu no processo de fervura no centro da tina e eu não levar isso para o processo fermentativo. Então o Whirlpool serve para isso. E depois, feito o Whirlpool, o moço está ali descansadinho, concentrou todo o trube, que é o bagaço, a proteína coagulada, se chama de trube. Concentrei todo o trube no centro da panela, então eu faço o resfriamento desse mosto. E aí tem várias técnicas de resfriamento. Nas cervejarias industriais, normalmente se usa chiller de placa, certo? Em casa, normalmente a gente pode utilizar um balde de gelo, coloca o mosto dentro de um balde de gelo. Pode usar chiller contra fluxo, pode usar o chiller de alumínio, passando uma água gelada e imergir o chiller de água gelada dentro do próprio mosto, sanitizado previamente, lógico. Várias técnicas aí, se a gente for dar uma pesquisada, existem inúmeras. Então é muito simples conseguir resfriar o mosto, certo? Tanto em casa quanto na cervejaria. Então, saiu do resfriamento, eu trasfego o mosto para o tanque fermentativo. E nessa etapa de fermentação, quais são as entradas? É o mosto, vai entrar a levedura, vai entrar mais lúpulo, dependendo da receita, refrigeração, para resfriar esse tanque fermentador. Pode ser tanque, pode ser o balde em casa, o sistema de resfriamento pode ser geladeira em casa. Nas cervejarias normalmente se usa tanques encamisados com fluidos refrigerantes, né? Mas, dependendo da cerveja, pode-se fermentar até temperatura ambiente. Lá na Idade Média, nos primórdios da produção de cerveja, não se tinha controle e se fermentava a cerveja. Então eu posso ter cerveja que fermenta a temperatura ambiente, inclusive. E quais são as variáveis de controle do processo fermentativo? Principalmente a quantidade de levedura, a temperatura de fermentação. Dependendo da levedura, eu vou ter que ter uma temperatura de fermentação, mas dependendo da levedura, não precisa ter controle de temperatura. Tempo para atenuação, eu preciso controlar esse tempo, preciso saber quando a cerveja já chegou na FG, preciso saber quando a cerveja já chegou na gravidade final, quando a levedura não consegue mais converter. E nas cervejarias a gente controla muito a pressão do tanque, porque a gente faz fermentação sob pressão. Mas em casa não precisa ter esse controle, dá para fazer cerveja muito bem sem ter esse controle de pressão. E as saídas do processo fermentativo cerveja pronta e a lama de levedura, que pode ser reutilizada com algumas técnicas mais avançadas. Mas basicamente é isso. Na etapa de fermentação é então onde ocorre a conversão desse açúcar que eu gerei lá no processo de mostura. Falando de um resumo bem resumido, esse açúcar vai ser consumido pela levedura e vai ser transformado em álcool e CO2. Acontece uma série de outras reações no meio disso. Mas no final, o meu açúcar, minha maltose, sacarose, glucose, que foi formada lá no processo de mosturação, está sendo convertida em uma molécula de álcool e uma molécula de CO2. É muito importante saber qual levedura tu está usando para saber qual é a temperatura de trabalho dela, porque isso é o que vai garantir uma fermentação saudável. Depois da fermentação realizada, depois que a levedura já consumiu todo aquele açúcar e não tem mais açúcar que ela consegue consumir, a gente vai para a etapa de maturação. A etapa de maturação serve para arredondar os sabores da cerveja. Muita gente tem dúvida quando começa a maturação, o que representa a maturação em si, mas basicamente ela começa a partir do momento que a levedura para de atuar. E normalmente nessa etapa a gente abaixa a temperatura para perto de 0 grau. Tem cervejas que exigem uma maturação maior, por exemplo, as cervejas lagers, para estar falando aí de 15 dias maturando, basicamente. Cervejas ales, 7 dias já é o suficiente de maturação, mas dependendo de como for o teu processo fermentativo, se ele gerou pouco off flavor, ou não gerou off flavor, que se tu fizer uma fermentação muito saudável, esse processo de maturação pode ser reduzido aí até 3, 4 dias. E aí, cerveja maturada, cerveja pronta,
a gente vai para o processo de invase. Na cervejaria, a cerveja já muitas vezes já está carbonatada. Então eu posso envasar direto para um barril, ou eu posso envasar direto para uma garrafa, no processo que a gente chama de contrapressão. Mas em casa, a gente pode fazer esse invase, mesmo com a cerveja não carbonatada, e aí sim fazer o que a gente chama de prime, para fazer a refermentação na garrafa e acontecer a carbonatação da cerveja. Então, as entradas do processo de invase vão ser os vasilhames, garrafa, barril, tampinha, lata, se tiver um invase de lata, a cerveja pronta já, né, maturada, bonitinha, e a solução de prime, se o cara estiver fazendo a refermentação na garrafa. Caso curioso, algumas cervejarias utilizam também o prime para fazer a carbonatação da cerveja em tanques. Por quê? Porque o prime acaba trazendo alguns sabores específicos para a cerveja. E algumas cervejas é interessante fazer o prime. E agora a gente vai para a etapa mais prazerosa do processo de produção de cerveja, que é a etapa de degustação, lógico, né? Então a gente vai provar a cerveja para ver se ficou legal, ver se ela ficou bacana. Na verdade a gente prova ela em várias etapas, né? Mas a cerveja pronta mesmo é só depois de o prime ter ocorrido ou somente depois do invase da cerveja carbonatada. E a gente precisa, claro, nessa etapa também ter alguns cuidados, principalmente com a higienização do copo, o copo não trazer sabores para a cerveja também, então o copo precisa estar muito limpo. A limpeza também vai garantir que o aspecto visual da cerveja no copo seja adequado, consiga ver todas as propriedades visuais da cerveja. Eu vou ter uma formação adequada de colarinho, temperatura de serviço é muito importante. Então essas são algumas variáveis na hora de servir a cerveja. E para quem está assistindo até agora o nosso vídeo, a gente vai fazer uma promoção aqui na cervejaria. É só vir aqui no nosso tap room e falar que viu o nosso conteúdo de processo de produção de cerveja, que vai ganhar uma garrafa da nossa Wheat Beer. A cerveja que a gente lançou junto com o chefe Nildo Rocha, uma cerveja do estilo belga, Wheat Beer, que leva a adição de pimenta de cheiro, caju, limão, semente de coentro, uma cerveja muito leve, muito refrescante. Então é só chegar aqui no TEP, falar que viu o conteúdo do programa Sua Beer, que vai levar na faixa uma garrafa da nossa Wheat Beer. Beleza, galera? Então, se tu curtiu o nosso vídeo, compartilha, comenta, deixa nos comentários suas sugestões e dúvidas. Muito em breve a gente vai estar fazendo um vídeo só de perguntas e respostas. Então, se tu tem dúvidas sobre o processo produtivo, de como é feita a cerveja, estilo, de alguma escola cervejeira, deixe seu comentário aí que a gente vai estar anotando essas dúvidas. Vai fazer um vídeo só de perguntas e respostas. Dá o curtir aí no nosso vídeo, compartilha ele e se inscreve no nosso canal, tá com o canal no YouTube também. Então é isso, galera. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.